Na página 399, nós temos alguns exercícios, alguns exemplos referentes às relações de Girard. Por exemplo, nós temos a questão 1 que diz assim: sendo x1, x2 e x3 as raízes da equação algébrica 2x ao cubo menos 6x ao quadrado menos 10x menos 5 igual a zero, calcule, letra A soma das raízes, a soma do produto 2 a 2 das raízes e o produto das 3 raízes. Vamos então para a resolução. Bom, para resolver a soma dessas 3 raízes, eu tenho uma formulazinha que diz o seguinte: menos o AN menos 1 sobre AN. Então, aqui eu tenho o AN menos 1, menos 2 e o A0. Então, eu tenho na fórmula o menos, o AN menos 1 é menos 6 sobre o AN, que é 2. Fazendo o jogo de sinal, fazendo a divisão, nós temos que a soma das raízes é igual a 3. Agora, ele quer saber qual é a soma do produto das raízes 2 a 2. De acordo com a fórmula evidenciada no vídeo anterior, ela é igual a AN menos 2 sobre AN. Então, nós temos o AN menos 1, AN menos 2. Então, menos 10 sobre o AN, que é 2. Menos 10 sobre 2, que é igual a 5. E, por fim, nós temos o produto das 3 raízes, que é dado pela fórmula. Essas fórmulas aqui, elas são para aquelas equações A elevado a N. Aí nós temos o menos 1 elevado a N, N é o grau da minha função. Então, essa função aqui ela é do grau 3, então meu N vale 3. Menos 1 elevado a 3 vezes o A0. O A0 é o termo independente, que no caso é menos 5. E o AN é igual a 2, o coeficiente do maior termo aqui. Então, nós temos menos 1 a terceira é igual a menos 1, vezes menos 5 dividido por 2. Então, menos 1 vezes menos 5, 5. 5 dividido por 2 e, portanto, o produto das 3 raízes é igual a 5 sobre 2. Continuando na resolução dos exemplos do livro, na página 399, nós temos a questão 2 que diz assim: calcule a soma dos quadrados das raízes da equação x ao cubo menos 2x ao quadrado mais 5x mais 3 igual a zero. Então, vamos à resolução. A soma dos quadrados das raízes da equação. Para a resolução desse exercício, eu vou partir da soma das raízes. Se é grau 3, eu tenho as raízes A, B e C, 3 raízes, ou x1, x2 e x3. De acordo com a fórmula, para descobrir a soma, eu tenho menos AN menos 1 sobre AN. N menos 1, N menos 1 é menos 2, com menos da fórmula dividido por AN, que é o coeficiente do primeiro termo. Então, nós temos menos 2 vezes menos 2, 2 dividido por 1, 2. Esta é a soma das 3 raízes. Agora, se eu pegar essas raízes, a soma do produto 2 a 2, eu tenho AN menos 2, AN menos 1, AN menos 2, que é 5, dividido por AN, que é 1, eu tenho 5. E o produto das 3 raízes, nós temos menos 1 elevado a N, como é grau 3, o meu N é 3, vezes o A0. O A0 é o termo independente, é 3. O AN, que é o primeiro termo, 1. Então, nós temos menos 1 elevado à terceira, menos 1. Menos 1 vezes 3, menos 3 dividido por 1, menos 3. Bom, mas ele pediu nessa questão, vamos olhar, observar, a soma do quadrado das raízes da equação. Então, eu vou partir lá do primeiro princípio que eu tenho. A soma dessas equações, dos termos ou das raízes da equação, é igual a 2. Eu vou elevar os dois membros ao quadrado. Então, eu tenho A mais B mais C ao quadrado, igual a 2 ao quadrado. Elevar ao quadrado é fazer ele vezes ele. Coloquei aqui e fiz a distributiva. A vezes A ao quadrado, A vezes B, AB, A vezes C, AC. Então, o primeiro termo vezes os 3, o segundo termo vezes os 3, o terceiro termo vezes os 3. Então, foi isso aqui que eu obtive. Separei agora A ao quadrado, B ao quadrado e C ao quadrado. E o que eu percebi? Que o AB aparece em 2 vezes, o AC aparece 2 vezes
e o BC aparece 2 vezes. Então, é A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado mais 2 vezes AB mais AC mais BC, que é igual a 4. Daí, nós temos que AB mais BC mais AC corresponde ao valor de 5. Então, eu tenho A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado, mais 2 vezes 5, 10. Eu vou passar esse 10 para o outro lado, ele vai ficar menos 10, que já tinha 4. Então, A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado é igual a 4 menos 10, que é igual a menos 6. Então, a resposta da minha questão, calcule a soma dos quadrados das raízes desta equação, é menos 6.